obrigado desde já pela presença de vós. Para nós é bastante gratificante, porque estamos a iniciar há relativamente pouco tempo como delegação. Como comissão já estamos na cidade de Amarante há cerca de 3 anos, mas há 2 semanas passámos para a primeira delegação da cidade de Amarante, da Associação Portuguesa de Deficientes. Eu vou começar por apresentar os nossos oradores. No final de cada, podem fazer as perguntas, questionários, o que entenderem sobre a temática que cada um está aqui a esclarecer. E, portanto, vamos passar para o primeiro tema desta conferência, que se intitula A Reabilitação da Pessoa com Deficiência. Para esta temática temos presente o Dr. Paulo Filipe Santos Melo Margalho. O Dr. Paulo é de profissão médico-fisiatra, tem como formação licenciado em Medicina, uma pós-graduação em Medicina do Desporto, e especialista em Medicina Física e de Reabilitação, e é funcionário no Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro, mais conhecido por Rovisco Pais. Tem como função diretor do Serviço de Lesões Medulares e é presidente da Associação dos Amigos do CMRRC, Rovisco Pais. Nesta função exerce como coordenador do desporto adaptado. Passo a palavra então ao Dr. Paulo Margalho. Antes de mais nada, como estava a dizer, queria agradecer a presença de todos, agradecer à Associação Portuguesa de Deficientes, na sua delegação de Amarante, o honroso convite que nos fez, a nós, como Associação dos Amigos Rovisco Pais e Grupo de Desporto Adaptado, este honroso convite para vir dar um pouco da nossa experiência, do que fazemos já, eu pessoalmente, há cerca de 5 anos, que iniciámos esta atividade, que na altura já estava, digamos, em perfeito, a caminhar perfeitamente e que me dar só uma pequena ajuda. Agradecer pessoalmente na pessoa do Filipe, meu doente, na altura em que lá esteve, como disse, este honroso convite. A mim pediram para falar um pouco sobre, dentro da importância do desporto adaptado, a reabilitação da pessoa com deficiência. Só este tema dava para estar aqui a falar durante 24, 48 horas, o tempo que nós quiséssemos, porque, no fundo, a pessoa com deficiência somos todos nós. Qualquer um de nós é portador, uns mais, outros menos, de alguma deficiência. E para definirmos o que é deficiência, do que é que estamos a falar hoje aqui, portanto, a deficiência é toda a perca ou a normalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica. Ou seja, o que é que nós chamamos de deficiência? Uma pessoa que sofre uma amputação tem uma deficiência porque lhe falta uma parte anatómica. Uma pessoa que tem um TCE, um traumatismo crânioencefálico, que fica com alguma dificuldade de articulação da palavra ou mesmo de raciocínio, tem uma deficiência a nível cognitivo. Dessa deficiência vai resultar uma incapacidade. E o que é que definimos por incapacidade? Toda a restrição ou falta, devido à deficiência que acabei de falar, da capacidade de realizar uma atividade ou uma tarefa, na medida que se considera, digamos, normal a um ser humano. Portanto, uma pessoa com uma amputação do membro inferior, por definição, tem uma incapacidade para a marcha, mais dificuldade em efetuar a marcha. E, finalmente, relacionando estas duas com o meio em que se integra, temos que é portadora de uma desvantagem ou handicap, ou seja, diz respeito a esta deficiência com a incapacidade e a sua integração no meio em que está. Portanto, os obstáculos que vai encontrar, que, por exemplo, uma incapacidade de um amputado num terreno plano pode ultrapassar facilmente, se for num terreno acidentado, como é Amarante, já terá muito mais dificuldade em conseguir, digamos, integrar-se normalmente. Dentro da deficiência ligada mais ao desporto adaptado, na globalidade, diremos que estas são as grandes, ou as 4 áreas principais
em que se dividem as deficiências e depois a sua integração no desporto adaptado. A deficiência motora, de que a paraplegia, digamos, é o padrão típico, mas que também é a hemiplegia, pós-AVC ou pós-traumatismo craniano, e a amputação se englobam. Portanto, não faz sentido estar a misturar um doente paraplégico, por exemplo, com um doente invisual para um desporto específico, como por exemplo o remo. Enquanto um paraplégico consegue, com as suas devidas adaptações, fazer um remo adaptado, um doente invisual já necessitará de mais outras, digamos, adaptações que não só a nível do corpo. Portanto, incapacidade também de deficiência visual, nomeadamente a cegueira total ou parcial e a amblyopia. A deficiência auditiva, que também engloba um grande número de doentes e que tem modalidades específicas para este tipo de deficiência. E, finalmente, a deficiência cognitiva, de que digamos, o exemplo major é o traumatismo crânioencefálico, com toda a sua, digamos, miríade de incapacidades. Então, como é que se processa a integração dos nossos doentes com deficiência no desporto adaptado? Numa deficiência adquirida, e nós estamos, neste momento, em termos de rubiscopais, tratamos mais de deficiências adquiridas, não de deficiências congénitas, que estão mais ligadas ao hospital pediátrico que recebe estes doentes. Numa fase aguda, são incluídas num hospital de agudos, qualquer um dos hospitais de agudos que temos, e que o nosso principal fornecedor é o Hospital da Universidade de Coimbra. Depois da sua estabilização clínica, são transferidos então para o nosso centro. Nós, para quem não saiba, somos o único centro de reabilitação que está integrado, digamos, totalmente no Sistema Nacional de Saúde, ou seja, somos totalmente Sistema Nacional de Saúde, enquanto que Alcoitão pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Centro do Sul de São Brás de Alportela, uma parceria público-privada com o grupo Caixa Geral de Depósitos. Nós somos função pública pura. Portanto, temos a obrigação de, embora a nossa área de influência seja a região centro, isto se chama Centro de Medicina de Reabilitação da região centro, somos obrigados por lei a receber doentes de todo o país. Por isso recebemos o Filipe, que é, digamos, não é da nossa área de influência. Nas nossas camas, que neste momento temos uma lotação de 80 a nível da reabilitação, mais 30 de cuidados continuados, recebemos cerca de 250 doentes por ano, dos quais, e ainda, a nível de ambulatório, cerca de 100 doentes em tratamento em ambulatório, no nosso Dr. Santana Maia, que, digamos, é o núcleo estruturante do nosso centro. Temos, então, um serviço de lesões medulares para, como o próprio nome indica, paraplégicos e tetraplégicos, um serviço de reabilitação geral de adultos, onde são internados doentes com sequelas de AVC, TCE e politraumatismos vários, amputações ou fraturas das extremidades, uma unidade de cuidados continuados de convalescência, onde o doente só está 30 dias e que depois poderá passar para um dos outros pavilhões ou ter alta, um serviço de ancianos, ou seja, para quem não conhece, o nosso hospital foi criado com uma leprosaria nacional, portanto, quando ainda não havia tratamento para a lepra, era o local para onde iam todos os doentes de todo o país que tivessem lepra, e ainda temos, neste momento, 16 doentes internados desse tempo. O pavilhão de ambulatório, que é o pavilhão Santana Maia, e, finalmente, uma unidade de acompanhantes, que são pequenas moradias tipologia T1, onde estão internados doentes que já, digamos, já não necessitam de estar internados na enfermaria, já adquiriram grau de independência que permita estar a viver isolados dentro de uma moradia com preparação para o seu regresso à comunidade. E então, nós denominamos pomposamente, talvez, o modelo Rubisco-Pais, que é um modelo de reabilitação global e não só motora. O doente chega-nos a uma consulta inicial, em que é feita a avaliação médica, de enfermagem, de serviço social e de psicologia, e se cumpre os critérios que nós achamos que estão definidos para o seu internamento, definimos então os objetivos daquele internamento. Há uma prescrição do programa de reabilitação que vai
englobar as diversas modalidades dentro do centro, uma avaliação semanal da evolução, em que nos vai permitir dizer este doente beneficia em continuar internado, este doente está na altura de regressar ao domicílio, e finalmente o planeamento e a alta para o domicílio, ou se não há condições de retorno ao domicílio, regresso a outra unidade hospitalar. Então, quais são, digamos, os aspectos, as modalidades major de atuação dentro do nosso centro? A base, o início, centra-se na enfermagem geral e da reabilitação. Os doentes são ensinados os seus cuidados de higiene, a vestir, despir, transferências, avaliações, portanto, tudo o que diga respeito a uma atividade de vida diária. Concomitantemente, também submetidos a um programa de cinesioterapia respiratória, muitas das vezes, quando é possível e a família pode deslocar-se ao nosso centro, também o ensino aos cuidadores de todos os cuidados que devem ter quando regressarem ao domicílio e, finalmente, os cuidados gerais que se podem ter na enfermaria. Na área da fisioterapia, digamos que é aquela área que todos os nossos estudantes estão sempre ansiosos para fazer, muitas vezes esquecem-se que todas as outras também são tão importantes como a fisioterapia. Temos a área da massagem, a nossa piscina terapêutica, onde se fazem todas as reeducações mais facilmente por ausência de gravidade. Um aparelho que em Portugal neste momento só existem 3 instalados, que se chama Locomat, quer dizer, o nome comercial Locomat, o nome científico é um aparelho de marcha suspensa robotizado, em que aqueles doentes que não conseguem fazer marcha podem tentar, com a ajuda de um robô, readquirir algum dos padrões de marcha. A parte da eletroterapia, quando há dor ou outra parte inflamatória que necessita. E, finalmente, os nossos treinos de marcha nas barras, que também são algo de importante. A terapia ocupacional, sobretudo para os doentes em que os membros superiores estão atingidos, em que quer treino cognitivo, treino de estimulação de movimentos da mão, até o recurso a uns vulgares jogos de tipo puzzle, permitem readquirir alguns dos movimentos que foram perdidos. O serviço social, que vai alertar o nosso doente para os seus direitos que tem, direitos, mas também deveres. Quem tem direitos, muitas vezes não, regularmente também tem alguns deveres depois para com a sociedade. A integração ou reintegração social e profissional, a informação e a ajuda na obtenção de algumas regalias sociais e um início de, digamos, do alertar para a integração no desporto adaptado. Terapia da fala, quando há essa parte atingida, nomeadamente com estratégias de comunicação alternativa, quando uma pessoa não consegue falar, temos que arranjar a maneira de comunicar com ele. Quando fala, mas não se percebe, digamos, entre aspas, também a sua reeducação e muitas vezes o estudo e a reeducação da disfagia, que sobretudo pós-AVC ou pós-traumatismo craniano, pode a pessoa engasgar-se ao deglutir e que também é da nossa função a sua reeducação. Temos uma equipa de psicologia que engloba psicólogos clínicos e neuropsicólogos para nos dar mais ajuda quando é necessário. Todos os doentes, quando são internados, são submetidos a uma entrevista inicial de avaliação, onde é detectado se existe já algum problema que necessita um acompanhamento mais apertado ou se poderemos só fazer um acompanhamento mais à distância, digamos. E muitas vezes recorremos à psicoterapia de grupo, que é tão importante como a individual. E, finalmente, chegamos à fase em que este atleta tem alguma indicação para o desporto adaptado. Ele é sempre sujeito a uma avaliação médica, que me cumpre a mim fazer, em que fazemos uma avaliação se achamos que aquele doente tem só aptidão para uma atividade esportiva de lazer,
ou se já encontramos algum potencial para uma atividade desportiva de competição. Portanto, o exame médico ou desportivo é diferente para um caso ou para o outro. Ajuda na escolha da modalidade mais indicada, como devem compreender. Compreendo, por exemplo, com Parkinson e que gosta, e chegamos lá, eu gostava mesmo era de treinar tiro com arma ou arco e flecha. Bem, ou se calhar não é a modalidade mais indicada, porque pode pôr em risco quer o próprio, quer todos os outros que estão a fazer esse treino. Portanto, temos que, digamos, enquadrar consoante a situação clínica e de deficiência o desporto mais adequado para aquele atleta. A avaliação das lesões e o seu tratamento, muitas das vezes são pessoas que nunca praticaram desporto, digamos, quer de lazer, quer mesmo competição, e ao fim de uma semana aparecem as lesões que precisam ser avaliadas e tratadas. Controlar os efeitos benéficos, mas muitas vezes também prejudiciais, quer em termos de desequilíbrios musculares, quer de desequilíbrios da postura, por exemplo, na cadeira de rodas. E, finalmente, o estudo das adaptações necessárias e a prescrição de produtos de apoio, consoante o desporto para o qual encontramos indicação. Eu trazia só aqui para terminar uma resolução da Assembleia da República, publicada em 2009, pelo seu Presidente, Dr. Jaime Gama, em que o Estado português, digamos, aprovou e transcreveu para a Liga Portuguesa a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, portanto, que foram publicadas em Nova Iorque em 2007. No seu artigo número 30, há uma menção específica à participação na vida cultural, recreação, lazer e desporto. E no seu parágrafo 5, de modo a permitir às pessoas com deficiência participar em condições de igualdade com os demais em atividades recreativas, desportivas e de lazer, os Estados-partes adoptam as medidas apropriadas para, e depois todos estes 5 parágrafos, que, digamos, poder-se pensar, este pessoal tem estas ideias todas bem definidas, mas isto é uma utopia, presentemente não. Nós temos um suporte legal, em termos de legislação adaptada à realidade portuguesa, sobre os direitos da pessoa com deficiência, portadora de deficiência, a participar num programa de lazer e de desporto como parte do seu programa de reabilitação.